Aleluias, glórias a Deus. A paz, Senhor Jesus. Eu estou sentindo tanto o poder de Deus aqui, irmãos, que meu corpo chega a estar leve. Aleluias. Abram comigo em 1 Samuel 16. Enquanto você localiza, quero aqui deixar as minhas saudações, louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida dos anjos dessa igreja, pastor Francisco, pastora Hilda. Louvar a Deus pelo convite aí, pela liderança de mulheres, departamento de mulheres. O Senhor abençoe grandemente a vida de vocês, amém? Quem está feliz com Jesus? O Senhor tem uma palavra avivadora para nós, uma palavra de conserto, uma palavra de mudança, de quebrantamento, de diminuição. Porque João Batista vai dizer: importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele apareça e eu desapareça. É o que o Senhor tem para nós nesta noite. E se você entrou aqui nessa casa falando: Deus, eu quero ser o menor. Deus, eu não quero ser visto. Deus, eu não quero ser notado, porque importa que a tua face brilha, porque importa que o teu nome seja reconhecido. Se você entrou aqui nessa casa falando isso, o céu está se alegrando, o céu está olhando para você e está falando: eu acho graça neste meu escolhido. É uma palavra dolorosa, mas vai nos alimentar. 1 Samuel 16, verso 1 diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: hoje o Senhor está te convidando para que você se diminua, para que a face dele resplandece sobre você. Curva sua cabeça rapidinho. Senhor, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, na tua presença. Pai, eu apresento, Pai, essas pessoas que aqui estão. E já passo o microfone para ti, Pai, porque não é sobre mim, não é sobre o pregador, não é sobre pessoas, mas é sobre a tua presença. Porque quem faz é a tua presença, porque quem convence o homem é o teu Espírito, porque sem ele nós não somos nada, Pai. Eu sei que o Senhor já está na direção desse culto, e eu prometo ficar quietinha aqui no altar. Eu me diminuo para que o Senhor apareça. Fala conosco, papai, e nos convença de tudo aquilo que precisamos nos esvaziar. Em nome de Jesus. Senta glorificando o nome do Senhor. Essa história é uma história muito conhecida, em que nós estamos vendo, pastor, Deus rejeitar o provável, mas aprovar o improvável. 1 Samuel 16, no início do texto, quando nós fazemos leitura, já nos gera um conflito na mente. Porque nós estamos vendo um Deus rejeitar alguém que diz ser. Mas também nós estamos vendo Deus olhar para alguém que a sociedade está olhando para ele, pastor Francisco, e está falando: não é nada, só que o céu está olhando para ele dizendo: esse é. E isso nos gera um conflito. Por quê, Jéssica? Porque nós, seres humanos, temos uma mania de querer andar com gente provável. Ninguém quer andar com pessoa improvável. E ainda tem alguns que têm a audácia de dizer: eu já sou improvável, para que eu vou andar com improvável?
A sociedade em si está buscando andar com gente que tem influência, com gente que tem notoriedade, com gente que carrega um status. Só que olha aqui para mim que interessante. Eu estou vendo Deus olhando aqui para alguém nesta noite. Que a sociedade está olhando e está dizendo: olha lá, tem aparência de rei, tem status de rei, tem a estrutura de rei, tem a estatura de rei. Só que eu vomito, só que eu rejeito. Deus está olhando para Saul. Saul tem todas as características de um monarca, mas eu te vomito. Só que aí Deus está olhando para o menor no meio do pasto, no meio do nada, aonde ninguém o vê, aonde até a própria família o rejeita. Enquanto alguns estão olhando para aquele que aparentemente é. Ai, tem um Deus poderoso olhando para um que a sociedade está falando: não tem jeito de rei, não tem aparência de rei. Ainda tem gente que faz caixota, olha lá, tadinha, tá achando que é pregadora, olha lá, tá achando que é pregador, tá achando que dá algum ensino, tá se achando a louvorista. Aí o céu tá olhando para alguém aqui nessa noite e tá falando, advertindo: aos teus olhos pode não ter estrutura, aos teus olhos pode não ter jeito de pregador, aos teus olhos pode não ter estatura de rei, mas é escolhido, é chamado, é aprovado. Com ele eu tenho aliança, com ele eu tenho contato. Jéssica, é errado eu ter status? Não, errado é você colocar o status acima de Deus. Errado é você colocar o seu ego, o seu eu acima de Deus. Saul tinha tudo que a sociedade olhava e dizia: ele é alguma coisa. O menor que Deus está olhando e está dizendo: a família rejeita. Na lista de convidado o nome não é nem mencionado. O pai rejeita, a mãe rejeita, os irmãos rejeitam. Ai, meu Deus do céu, os parentes rejeitam. Quem olha para ele está falando: coitadinha. Olha, tá, meu Deus, tadinho, olha lá, não tem condição, é um coitado. Mas tem um Deus que está olhando para o menor dessa casa e está falando: Ei, preocupa não, porque enquanto a tua família te rejeita, eu te aprovo. Porque enquanto a tua família, ai meu Deus do céu, ai Senhor, porque enquanto a tua família te despreza, há um Deus olhando para ti essa noite dizendo: preocupa não, porque eu não olho a estrutura, preocupa não, porque eu não olho o status, preocupa não, porque eu não olho a aparência. A tua família olha para você e fala: não é porque tu não tem condição financeira, não é porque você não tem status, mas os céus olham para você. Ai meu Deus, e ele fala: não tem status, mas tem presença. Não tem título de a melhor cantora do ano, mas tem presença. Não tem aparência de pregador, mas tem a presença. Eu falei: Deus, por que os prováveis são notados? Que preconceito é esse? Porque a sociedade olha para o improvável, o trata como lixo. Ah não, fulano, não. Fora de cogitação, tira da lista. Você é um coitado, é um peso, é um fardo. Ah não, o fulano, o fulano é gerente da tal X, chama ele. O fulano é o braço direito do pastor, chama ele. Ai meu Deus. E eu falei: Espírito Santo, por que o provável é notado? Porque Saul era notado pela
sociedade. Ele era aplaudido. Aí o Espírito Santo bradava dentro de mim e falava: Jéssica, há uma grande diferença do que é provável e improvável. Porque o provável, ele está sendo notado pela sociedade, pastor Wando, pelo quanto de força o seu braço resplandece. O provável está sendo notado pela sociedade, pelo quanto de força o seu braço resplandece. E eu falei: e o improvável, Deus? Aí o Senhor falava para mim: o improvável, alguém já entendeu a mensagem? O improvável, Jéssica, aí ele está sendo notado não pela sociedade, mas pelo seu. Sabe por quê? Ele está sendo notado não é pelo status que ele carrega. Ele está sendo notado não é pela notoriedade que ele tem. Ele está sendo notado pelo quanto da minha presença ele carrega. Não vale ser notado por homens se é rejeitado por Deus. Não vale ser visto por homens se os céus não te enxergam. Não adianta as pessoas enxergar em você só sua estrutura física. Elas têm que olhar para você e falar: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Porque uma mulher e um homem de Deus não é conhecido pelo quanto ele sabe, mas pelo quanto de presença há sobre ele. Deus está nos alertando. Para de querer andar em meio de mesinhas, querendo ganhar engajamento para querer crescer, achando que o teu ministério vai prosperar, porque o fulano está colado em você. Não, não, não. Ai, Senhor Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Para de querer pegar atalhos para aquilo que Deus te falou. Se Deus falou que Ele vai te anunciar, quem vai te anunciar é Ele. Se Ele falou que vai te levantar, quem vai te levantar é Ele. Se Ele falou que vai soprar o teu nome, quem vai soprar é Ele. Ai, meu Deus. Porque a gente critica Sara, mas a gente é muito como Sara. Quer sempre trazer para nosso perto um Agar que pode nos favorecer em alguma coisa. Só que Deus está nos alertando: o teu crescimento não depende de mesas. Jéssica, mas Deus conecta para um propósito. Ele conecta. Agora você ficar forçando barra, aí já não é Deus, é você. Jéssica, mas Deus, Ele conecta pessoas para me colocar no propósito, sim. Mas quem conecta é Ele. Quem te menciona é Ele. Quem, ai meu Deus do céu, fala do teu nome é Ele. Você não precisa, vou andar com a fulana, com fulano, porque talvez ela me menciona, talvez ele me menciona. Não, 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 não. Quem vai mencionar o teu nome é Ele. Foi mencionado por homens. E tudo que o homem promove é efêmero. Mas tudo que Deus promove é duradouro. Cuidado com os homens que te promovem. Porque tudo aquilo que o homem promove é temporário, mas aquilo que vem dos céus é duradouro. O trono de Saul foi temporário, mas o trono de Davi foi duradouro. Por que, Jéssica? Porque Saul foi mencionado por homens, mas Davi foi mencionado por Deus. Aleluias. Saul, ele era celebrado por onde ele passava. Por onde ele passava, pastor Wando, as pessoas o aplaudiam. Olha lá, vamos abrir espaço, Saul está chegando. Vamos aplaudir Saul. Se tivesse uma festa de honra, o nome de Saul era o primeiro da lista.
Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo que os homens celebram significa também que os céus celebram. Nem tudo que o homem está aplaudindo significa que os céus aplaudem. Nem tudo que o homem está promovendo significa que Deus está no meio. Ai, Jéssica, por quê? Porque Saul era celebrado por homens, mas foi achado falta diante de Deus. Davi não era celebrado por homens, Davi não era visto por homens, mas foi achado graça nele diante de Deus. Ai, meu Deus, Jéssica, peraí, que confusão. Então você está me dizendo que nada vale eu ser celebrado aos olhos dos homens, se diante de Deus é achado falta em mim? Sim, porque do que adianta homens te aplaudirem se Deus não te aplaude? Porque do que adianta homens te celebrarem se Deus não te celebra? Porque do que adianta homens abrir espaço para você passar, mas os céus nem lembram quem você é? Toma cuidado. Porque nem tudo que é promovido por homens significa que foi Deus que promoveu. Nem tudo que é promovido pelos homens significa que Deus promoveu. Ai, meu Deus. Nem tudo que é promovido pelos homens significa que foi Deus que promoveu. Porque a gente pensa que se alguém está sendo aplaudido é porque foi Deus que promoveu. Porque a gente pensa que porque alguém está sendo celebrado naquele momento significa que foi Deus que promoveu. Ai, meu Deus. Só que Deus nos traz um alerta aqui nessa noite para alguém. Toma cuidado com o engajamento que você está tentando pegar com Saul, para também tentar ser celebrado, para tentar ser promovido. Porque, Jéssica, porque José no meio da prisão, no anonimato, não era celebrado. Davi no meio do mato, do pasto, no meio do nada, não era celebrado. Mas mesmo não sendo celebrado por homens, Deus os promoveu. Mas mesmo não sendo celebrado por homens, Deus o promoveu. O homem te promove para depois te derrubar. Deus te esconde para depois te anunciar. O homem te promove para depois tentar te matar. Deus te promove para Deus te esconde para depois te anunciar. Ai, meu Deus, não queira estar no palco sendo aplaudido, sendo visto por homens. Não pense que no palco, o palco vai te levar a algum lugar, porque não vai. O palco, pessoas não podem promover da parte de Deus nada na tua vida. Não queira ser visto no palco para ser aplaudido por homens, achando que você vai chegar em algum lugar. Porque Deus não precisa você estar sendo visto para Ele te promover. Vou repetir. Não fica buscando estar em cima de palco querendo ser visto por homens para poder chegar em algum lugar. Porque quando Deus quer promover, primeiro Ele esconde para depois. Porque quando Deus quer fazer uma obra muito grande, primeiro Ele vai esconder para depois anunciar. Porque quando Deus quer levantar alguém no meio dessa terra, no meio dos grandes, Ele pega aquele que ninguém está olhando para Ele. Ele lava, Ele liberta, Ele transforma, Ele enche da tua glória. Aí Ele coloca lá no meio dos grandes. Aí os grandes estão inconformados, falando: peraí, como é que esse rapaz está sentado aqui? Qual foi a teologia que ele fez? Qual foi a faculdade que ele fez? Aí tem alguém que vê ele sendo tomado por Deus, bate cabeça e não entende. Aí alguém fala assim: peraí, que sabedoria é essa? Que inteligência é essa? Ai, meu Deus, que unção é essa? Aí alguém chega: qual foi a faculdade? Ele fala: o Espírito Santo. Qual foi a faculdade? Intimidade com Deus.
Qual foi a intimidade? Vida no altar. Aleluia. Melhor estar escondido, porque o tempo do processo em que Deus nos esconde é para Ele fazer algo maior. Prefiro estar escondido no meio do anonimato, onde os olhos de Deus te alcançam, do que estar sendo visto pelos homens. Porque enquanto o homem te celebra e te aplaude, há um Deus que está olhando lá do céu e falando: eu vomito. Ele não é quente nem frio, é morno, eu vomito. Tem alguém olhando pra ele: peraí, canta bem, fala bem, prega bem. Ai, tem desenvoltura, mas o céu tá olhando e tá falando: é morno, eu vomito, não tenho aliança, não tenho contato, eu desaprovo. Sabe o que o Senhor está falando conosco? Chegou o tempo de amadurecimento. Porque Deus não quer te dar mingau, Deus quer te dar pão. Chegou o tempo de você parar com esse negócio de você achar que você é o estrelismo. Ai, eu sou o estrelismo do momento. Chegou a hora da igreja parar com esse negócio de querer tentar roubar a glória de Deus. Não estou falando que tem alguém aqui assim, porque se essa palavra servir para você, é o Espírito Santo que está confrontando. E se Ele está confrontando, é porque Ele quer te libertar. Porque quando você aparece, não é sobre o Espírito Santo, mas quando você se esconde é sobre a glória dele. Porque não adianta pregar bem se o Espírito Santo não convence. Não adianta louvar bem se o louvor não passa do teto. Sabe o que o Senhor está falando para nós esta noite? Não procure ser visto por homens só porque vai carregar títulos, não. Procure ser visto por Deus na sua intimidade com Ele. Porque o que o palco não pode te dar é acesso, a intimidade no secreto te dá. Porque o que o palco não pode te dar acesso, a intimidade no secreto com Deus te dá. Saul, ele tinha todas as características essenciais para continuar no cargo de rei. Sim ou não? Sim ou não? Vamos ser bem sinceros, se você mentir, Jesus vai te pegar. Tem aqui a cadeira real. Nós vamos convocar algumas pessoas para poder, quem vai ser o eleito, para poder sentar nela. Traz 2 currículos, de Davi e de Saul. Olhando pela lógica humana, você vai escolher Davi ou Saul? Saul. Por quê? Porque aparentemente ele carrega todas as características físicas para exercer a... Vou repetir. Porque aparentemente Saul carrega todas as características físicas para continuar no trono. Saul tinha um currículo impecável. Saul tinha experiência. Ninguém sabia lutar como Saul. Saul tinha estratégia que só ele tinha. O currículo de Saul, quando alguém olhava, falava: não, esse cara é o cara. Esse cara é o bam, bam, bam. Ai, mas tem uma coisa que o currículo de Saul não podia comprar. Tem uma coisa que a experiência de Saul não podia comprar. Saul tinha currículo, mas não tinha caráter. Saul tinha experiência, mas não tinha caráter. Saul tinha postura, mas não tinha caráter. Saul tinha estatura, mas não tinha caráter. Ai, Jéssica, o que você está dizendo? Então não basta eu apenas me doar de mim mesma com os meus títulos? Não. Porque o currículo te coloca na posição, mas o caráter te mantém.
O currículo te dá acesso à posição, mas só o caráter te mantém nele. Saul tinha todas as características físicas, mas não tinha caráter. Ai, Davi não tinha característica nenhuma para assumir o trono, mas tinha caráter de filho. Ai, meu Deus do céu, tem alguém aqui nessa noite que as pessoas estão olhando e estão falando, não tem currículo. Peraí, você vai ficar no departamento de mulheres? Vocês escolheram certo, pastor Francisco? Ela não tem currículo. Ela não tem experiência. Você já viu a estrutura dela? Olha lá, ó, tadinha. Na hora que ela pegar no microfone, ela vai desmanchar. Ela não tem capacidade para aquilo. Mas tem um Deus que está olhando para ela e está falando, larga de bobeira, rapaz. Larga de calúnia, rapaz. Larga de difamação, rapaz. Larga de intriga, rapaz. Porque ao teu ver ela não tem nenhum currículo, mas aquilo que tu carrega... Ela não tem currículo, mas tem caráter de filha. Ela não tem estatura, mas tem caráter de filha. Ela não tem estrutura, mas tem caráter de filha. Você pode ter o currículo do melhor obreiro, mas se tiver caráter, você ainda continua sendo nada. Você pode ter feito faculdade de teologia na melhor faculdade. Porque o currículo a gente compra, mas caráter a gente forma no berço. Títulos a gente compra, porque Deus não vai fazer faculdade para você, vai? Você tem que ir lá estudar, não é? Títulos o homem compra, mas caráter a gente desenvolve no secreto com Deus. Tem alguém que tem título, mas não tem caráter cristão. Está fazendo a função, está executando, está cantando bem, está pregando bem, está tocando bem, está falando bem. Mas o céu está olhando e está falando, se vocês conseguissem enxergar o que eu enxergo. Se vocês conseguissem ver o que eu vejo. Porque enquanto vocês estão gastando tempo aplaudindo, o céu está falando, não tem caráter. Não tem caráter. Não tem caráter de filho. É por isso que Deus arrancou Saul. Porque enquanto um não tinha caráter, um jovenzinho no meio do nada tinha. Você quer chamar a atenção de Deus? Tenha caráter com Ele no secreto. Porque caráter não é o que você expõe aqui. Caráter é quem eu sou dentro da minha casa. Caráter de um homem, uma mulher cristã, não é quando eu estou pregando, ministrando, falando em línguas, não. Caráter de um homem, uma mulher de Deus, é quando eu tenho vida com Deus no secreto. E eu vou falar algo aqui, que é o Espírito Santo que está mandando eu falar. E essa palavra é para alguém aqui nesta casa que está sendo questionado o porquê da posição. Porque tem alguém que está olhando e está falando, é essa a nova líder? É esse o novo pastor consagrado? É esse o novo obreiro levantado? Não, olha lá, ele não tem estrutura, ele não tem bagagem, ele não tem experiência. Ei, e você está sendo perseguido por um Saul, porque Saul está batendo cabeça inconformado. Peraí, a posição era para mim, a honra era para mim, o mérito era para mim. O que aquela mulher está carregando aquele mérito? O que aquele fulano está recarregando aquele título? Sendo que o título era para mim. Deus está falando contigo aqui essa noite. Não temos os adversários
adversário dentro da casa, porque eu sou Deus, fica tranquila, porque aquele que te garantiu a posição, Ele garante a desenvoltura. Mas ela não sabe liderar, ela nunca liderou. Tem certeza que é ela? Peraí, aquele ali é o novo baterista? Cadê a experiência dele? Não, nunca tocou, tá aprendendo. Não. Tem alguém conformado por conta da posição que Deus te confiou e Deus está falando, fica tranquilo. Porque Saul não é nada diante de mim, só obedece diante daquilo que eu já te aprovei para executar. Deixa Saul perseguir, deixa Saul falar, deixa Saul levantar calúnia, deixa Saul levantar difamação, porque se foi eu que te coloquei, eu me garanto na minha escolha. Tem vários aprendizados a história de Davi. E eu já estou terminando. Olha aqui para mim. Deus deixou de continuar o negócio com um capacitado, para fazer um negócio com um incapacitado aos olhos do homem. Deus deixou de trabalhar com alguém que aparentemente tinha capacidade para executar, para trabalhar com alguém que aparentemente não tinha capacidade nenhuma. Aí eu falei, Deus, que loucura é essa? Porque normalmente a gente quer pegar alguém capacitado. E Deus falava comigo, a questão não é sobre quem tem capacidade, porque não adianta carregar título se não tem um coração sincero. Saul tinha capacidade, mas não tinha um coração. Tem gente que até tem capacidade para fazer, mas não tem um coração verdadeiro, quebrantado diante de Deus. Tudo que faz é para aparecer, tudo que faz é para ser notado, tudo que faz é para ser visto. Ai, se não elogiar, menino do céu, sai de... Ai, o rapaz fica brabo, a bicha fica braba e Deus está falando, não, eu não te coloquei na posição para você ser aplaudido. Se eu te confiei, diminua, porque quem vai fazer sou eu. E quando te elogiarem, não vão elogiar pelo quanto que você fez, mas pelo quanto que eu fiz através de você. Se coloca sobre os seus pés. Essa é uma palavra que nos alerta, porque a gente hoje é uma pessoa que é aprovada por Deus. Mas se a gente não vigiar, a gente fica que nem Saul. Isso é um alerta para toda a igreja. E eu me incluo nisso também. Porque se eu não guardar os meus passos e os meus pensamentos, eu me torno um Saul. Porque Saul quebrava princípios. Deus não quer pessoas que quebram princípios. Deus quer pessoas que obedecem os princípios da sua palavra. Eu quero orar por você nessa noite. Você que está aqui e está falando, Deus, eu sou aquele pequenininho que aparentemente não tem estrutura, que aparentemente não tem jeito, não tem solução. O Senhor está olhando para você aqui nessa noite e está falando, o céu está se abrindo diante de você, porque hoje Deus está falando com alguém na casa. Eu te escolhi, eu te chamei, eu te remi, eu não morri naquela cruz em vão, eu não derramei o meu sangue naquela cruz em vão. Ai, meu Deus do céu, aleluia, Senhor. Eu intercedo por teus filhos, Pai, neste momento. Ó Pai, Senhor, eu não conheço as guerras deles, eu não conheço os conflitos na alma e nem na mente, mas o Senhor conhece. E aonde tiver, Pai, um menorzinho aqui dessa casa, toma ele agora. Toma ele agora pela tua presença, Deus, e conduza ele no caminho, Pai, para que todos vejam a sua glória.